Então a gente vai introduzir um pouco aqui do que a gente vai trabalhar nessa aula. O tema recrutamento de pessoal é relevante na área de gestão de pessoas, pois serve de base para a seleção de pessoal. Então a gente já falou isso aqui em sala de aula, que o recrutamento ele é a base para a seleção de pessoal nas organizações. Para selecionar pessoas, é preciso primeiramente recrutá-las, isto é, atrair candidatos a fim de que participem do processo seletivo da empresa. Então, o recrutamento no contexto de mercado. O recrutamento ocorre dentro do contexto de mercado de trabalho e do mercado de recursos humanos. Então, como todo tipo de mercadoria, o recurso humano também é tratado como um mercado. A gente já falou isso também em aulas passadas e é bem tranquilo de entender. O mercado de trabalho é o espaço onde ocorre o intercâmbio entre empresas e as pessoas. Então, o próprio mercado de trabalho já remete a esse ideal de contexto de mercado, que, querendo ou não, a mão de obra ela é tratada como um produto ou algo a se oferecer. Esse mercado é composto pelas oportunidades de trabalho oferecidas pelas diversas organizações em um dado período de tempo. Então, aqui eu até fiz uma gravura, tempo é dinheiro. O mercado pode estar em situação de oferta, tá? Quando o mercado de recursos humanos está em situação de oferta, quando as oportunidades de trabalho são maiores, tá? São maiores do que a procura. Então, quando a oportunidade de trabalho é maior que a procura, a gente está em situação de oferta. Ou então em situação de procura. A situação de procura já é o inverso, né? Quando as oportunidades de trabalho são menores do que a procura. Só aceitar o pessoal que está entrando aqui, tá? Frisando mais uma vez, se não estiver dando para prestar atenção ou para assimilar o que o professor está dizendo, desliga o microfone, me chama, eu pauso e volto aqui, tá? Simples. Então, continuando aqui, né, no nosso slide, a gente vai falar também que o mercado de trabalho é condicionado por inúmeros fatores, tais como... Então, essa parte aqui é bem teórica, tá? A gente sabe que essa disciplina de gestão de pessoas ela é bastante teórica ou só teórica. Então, a gente tem que trabalhar alguns conceitos dela e a gente vai trabalhar com alguns fatores sobre esse mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho é condicionado por inúmeros fatores tais como crescimento econômico, situação política do país, a natureza e a qualidade dos postos de trabalho, produtividade e a inserção do mercado incondicional, como ocorre em termos econômicos dos demais mercados. Então, todos esses fatores eles influenciam diretamente, tá, no mercado de trabalho que situa-se no setor de recursos humanos. Então, tudo que diz respeito a crescimento econômico, a situação política do país, ele vai atrasar o mercado de trabalho. Inclusive, a gente está vivendo uma grande recessão, né, por causa da crise do país. Essa crise ela tem acarretado desemprego e as grandes indústrias tiveram um grande déficit de pessoal, tiveram que mandar muita gente embora. Inclusive, a gente ainda está enfrentando muito impacto, né, dessa pandemia no país, como o problema de logística. Quem faz muitas compras pela internet está percebendo que talvez as coisas demoram mais a chegar, principalmente dependendo de em que lugar se situa essa mercadoria. Então, a gente sabe que esses fatores destacados aqui, eles influenciam diretamente no mercado de trabalho. O mercado de recursos humanos é o conjunto de candidatos que buscam um emprego. Então, você que está formando no curso de administração, teoricamente você já tem um mercado de trabalho em mente. Então, o mercado de trabalho formado, o mercado de recursos humanos é um conjunto de candidatos que buscam um emprego. Então, você teoricamente está dentro de um nicho de candidatos que tem algum ideal em comum. Esse mercado envolve pessoas que estão dispostas a trabalhar e também as que já estão trabalhando, mas estão buscando outro emprego por diversas razões. Então, aqui engloba os famosos desempregados, né? A gente que está procurando emprego, e quem já está em um emprego, mas quer algo maior.
Então a gente vai entender no decorrer da matéria que às vezes a pessoa está empregada e ela precisa de fazer um recrutamento interno para poder subir de cargo. E o mercado de trabalho ou os recursos humanos trabalham com tudo isso. Lembre-se de que o recrutamento é um processo que ocorre no contexto desses mercados. Por isso, é importante que o gestor de pessoas conheça bem os mercados para traçar as estratégias de que adotará para realizar o recrutamento de pessoal. Então, isso aqui é premissa, tá? Se você vai trabalhar nos recursos humanos, você tem que estar de olho nesse mercado de trabalho, as novas tendências, o que as universidades têm despejado no mercado. Então, a depender da empresa que você esteja trabalhando, você tem que selecionar certo perfil de candidatos. Então, esse recrutamento ele tem que ser feito com bastante cuidado, principalmente voltado para que a empresa tenha como valores. Chat, por favor, pessoal. Eu gosto de conversar com vocês no chat porque isso aqui também significa presença. Responde, por favor. Tá conseguindo acompanhar bem a aula? Tá todo mundo prestando atenção? Então é isso aí, pessoal. Muito bem. É importante que vocês interajam um pouco aqui para a coisa fluir, porque é meio estranho a gente pensar que está falando para as paredes, mas acredito que vocês estão gostando da aula e que vai acontecer bem. Então a gente vai falar de alguns tipos de recrutamento, tá? Alguns dos estudiosos do tema em questão usualmente dividem o recrutamento em dois tipos básicos: os recrutamento interno e o recrutamento externo. Lembrando, tá, que o recrutamento é a fase que antecede o processo de seleção. Então, a seleção já é um filtro maior, um filtro que já vem depois do processo de recrutamento. Mas o material também fala que existe uma terceira possibilidade, que apresenta a combinação desses dois tipos, de interno e de externo, e busca tirar proveito das vantagens e minimizar desvantagens. A gente sabe que a partir do momento que a gente começa a trabalhar com mais informações, as coisas vão ficando mais complexas, então a gente tem que adotar novas estratégias. Então hoje, no mercado atual, a gente já trabalha com essas duas possibilidades conjuntas. Então, aprofundando mais um pouco, o que é recrutamento interno? O recrutamento interno envolve a promoção, a transferência ou a promoção e transferências dos funcionários da empresa. Então, a gente pode usar como referência as empresas bancárias, né, que é algo bem próximo da gente. Toda a cidade interior, por exemplo, vocês percebem que tem agências bancárias. E as agências bancárias têm muito costume de fazer recrutamento interno. Então, muitas vezes, você que tem algum parente que trabalha em banco, ou você que conhece alguém que trabalha em banco, percebe que ele está trabalhando aqui numa unidade ou numa agência e, de repente, ele é transferido para outra. Geralmente essas transferências são acompanhadas de algum tipo de promoção. Então aparece um cargo em uma outra agência, alguém que gere um gestor que está gerindo recursos humanos da empresa, decide promover e tirar ele daqui para outro lugar. Então o recrutamento interno envolve a promoção, transferência ou promoção e transferência juntos dos funcionários da empresa. E você percebe também que tudo isso é uma forma de rotatividade. Então, se tem um funcionário mais velho que desocupa um cargo de gerência, alguém que está imediatamente antes dele já vai poder ocupar esse espaço. Então, teoricamente, vocês imaginam que isso acarreta em novas vagas. Por isso que a gente fala que também pode trabalhar-se com recrutamento externo. Então, continuando aqui, os processos de recrutamento interno estão sempre relacionados ao planejamento de carreira ou sucessão nas organizações. Então, dentro daquele planejamento de carreira e sucessão, quem entra no lugar de quem, que isso é feito já no plano estratégico da empresa, a partir dele que se molda como que vão ser esses tipos de contratação, de promoções e transferências. Então, normalmente, os funcionários são estimulados a planejar sua carreira e programar possíveis promoções no decorrer de sua vida profissional. Então, isso aqui é de praxe. As grandes empresas, elas sempre pensam em motivar seus funcionários
a quererem crescer dentro das empresas. De alguma forma, eles precisam se sentir mais seguros de passar para algum cargo acima, não, e não ficar acomodado. Então, isso também é um plano estratégico das empresas. O recrutamento interno pode ser implementado mais rapidamente porque apresenta maior índice de validade e de segurança, e pode ser uma fonte poderosa de motivação para os empregados. Então, quando a gente fala que esse recrutamento interno é mais seguro, porque geralmente os gestores têm um contato mais próximo com essa pessoa que trabalha dentro da empresa, ele consegue enxergar quais são suas habilidades e a partir daí direcionar ele nos cargos. Então, por exemplo, seja numa empresa bancária, se alguém tem mais facilidade com marketing, por exemplo, divulgação, venda de produtos, ou então tem mais facilidade com contabilidade, com gerir arquivos, o gestor de recursos humanos ou até mesmo o gerente da agência está de olho nisso, e a partir daí ele começa a gerar essas promoções de rotatividade. Isso a gente percebe que é mais seguro e o próprio material diz. Então tudo isso sem dizer que ele aproveita os investimentos da empresa em treinamento de pessoal e desenvolve um clima de competição entre o pessoal. Isso é praxe, né? Tem que haver competição. A gente tem costume de dizer isso de puxar tapete, né? Se a gente não ficar esperto, puxa o nosso tapete, mas isso aí é algo para a empresa interessante, porque é bom ser um sinal de que as pessoas sempre têm que estar se programando, ou se organizando, ou se organizando para que as coisas funcionem bem. Então a pessoa tem que estar estudando, tem que estar atenta às novas informações, procurar as certificações necessárias para o seu cargo, para que essa competição seja viável para ele. Ou então cai, né, pessoal? Está fora do mercado, não tem o que estar fazendo numa empresa. Isso gera melhoria das habilidades e competências de pessoal que almeja galgar mais um degrau na carreira. Então isso aqui é uma coisa que os gestores têm que prestar bastante atenção, que é nessa motivação de pessoal. Tem que ser sim alvo de investimento nas empresas. Muitas empresas às vezes querem cobrar demais, mas não fazem investimentos, não propõem cursos de melhoria, desempenho, muito mais. Então, ainda dentro de recrutamento interno, pesa, entretanto, como ponto negativo, tá? Que nem tudo é flores, a possibilidade de criar dificuldades. Entrevistar uma pessoa e recusá-la pode prejudicar o relacionamento com ela ou dela com os colegas. Pense comigo, o gestor ele viabiliza uma certa habilidade em um de seus colaboradores e de repente ele percebe que cometeu um erro, que por algum motivo ele tomou uma decisão errada e ele tem que voltar atrás com essa decisão, por exemplo. Então, isso pode prejudicar o relacionamento com ela, pessoal, e até mesmo com os terceiros, né, com os colegas dela. Então, o recrutamento interno ele tem que ser bastante cauteloso para não criar esse clima desagradável dentro da organização. Ou então, um departamento manifesta desagrado quando vê seus funcionários sendo cooptados por outros departamentos. Então, por exemplo, um gerente de uma outra unidade cresce o olho em um de uns funcionários de uma unidade e quer tirar ele de lá, por exemplo. Saindo aqui um pouco do assunto, eu gostaria eu não sei se vocês já assistem ou não, mas é uma série que eu terminei de assistir ela agora, já me falaram bastante dela, uma série da Netflix, chama Suits, né? Aquela Homens de Terno, não sei se vocês já assistiram. Então, para quem tem interesse em seguir na área de gestão de pessoas, é uma série muito massa. Lá eles tratam bastante com essa questão de pessoal, com tratativa de questão de promoções. Então, assim, eu sei que sai um pouco do contexto, porque lá é uma série de advocacia. Porém, a gente entende que os autores da série eles se preocupam muito com a questão de negócios e tal. Então, acho que é a primeira vez que eu indico alguma série aqui para vocês. Então, se vocês ainda não assistiram, é muito bom, tá? Uma série voltada para ramo de negócios e bem legal. Não sei se alguém já assistiu ou não, mas é interessante.
Então, voltando aqui, a gente vai falar agora do recrutamento externo. Então, esse recrutamento externo ocorre quando a organização procura preencher vagas com pessoas de fora da organização, ou seja, candidatos externos. O recrutamento externo coloca a gestão de pessoas em contato direto com o mercado de recursos humanos e o mercado de produtos e serviços, a fim de atender às suas necessidades e interesses. A organização precisa de um bom diagnóstico do mercado e de suas potencialidades e fraquezas, porque o sucesso de um programa de recrutamento externo é afetado pela análise dos ambientes interno e externo. Então, vocês percebem que é uma coisa bem complexa. Então, você oferta uma vaga de trabalho, você geralmente tem que ter já um público-alvo. Essa divulgação já tem que ser bem pensada, porque tem que atingir o máximo possível de potenciais empregados para um determinado tipo de instituição. Então, a gente sabe que aqui na administração a gente trabalha muito com temas genéricos, né? Então aqui a gente está falando de diversos tipos de empresas, seja ela na área de financeiro ou na área de gestão de pessoas mesmo, qualquer tipo de empresa. Então tem que já ter mais ou menos em mente qual que é o público-alvo, tá? Para poder fazer essa divulgação externa de forma mais objetiva. Então atualmente o recrutamento externo é diferente do que foi no passado. A gente sabe que tudo evolui, a gente sabe que tudo melhora, ou não. Os métodos tradicionais, tal como anúncios em jornais, né, recomendação dos próprios empregados, atualmente são menos eficazes. Então a gente percebe que hoje em dia muito menos se usa então mídias de papel. A gente quase não lê jornal. Eu mesmo posso falar a verdade que eu nunca peguei um jornal para ler. Então a gente em contato com tecnologia aí, Instagram, Facebook, Twitter, a gente tem acesso à informação de uma forma diferente. Então a internet, né, que também nos proporciona aulas online, criou novas fontes de candidatos a emprego, mas também mais competição. Então a gente percebe hoje que quando solta um concurso público dá aquele boom de candidatos, né? A gente que vai em prova de concurso, a gente se depara com milhares de pessoas querendo a mesma coisa. Então, da mesma forma que a internet traz muita informação e isso ajuda, às vezes também para quem está se preparando para alguma coisa, torna competição. Mas para as empresas isso é bom, né? Então, quanto mais gente preparada querendo uma vaga, melhor para a empresa ou para a instituição. Então, do ponto de vista das demissões ou manutenção de funcionários, uma queda na demanda de produtos de uma empresa, então a gente fala de queda de demanda de produtos, pode incentivar aposentadorias antecipadas ou até mesmo cortes para reduzir o quadro de pessoal. Então aqui a gente percebe também que o recrutamento externo ele é diretamente ligado com questões econômicas. Então, uma empresa não vai bem das pernas, a primeira coisa geralmente é cortar gastos, e cortar gastos envolve pessoal. Isso é simples, é óbvio. Mas se o oposto ocorrer, o aumento na demanda, então precisa de pessoal, está bombando a empresa, e mesmo assim os funcionários buscarem aposentadoria, a organização será forçada a usar recrutamento externo para manter seu contingente de pessoal. Então pensem comigo, a empresa está de vento em popa, está vendendo bastante, porém seu pessoal qualificado está ficando mais velho e eles estão sendo desligados por aposentadoria, seja ela voluntária ou compulsória. Então a partir desse momento um plano eficaz de recrutamento externo já começa a ser válido para manter seu contingente de pessoas. Então a empresa quer continuar lucrando, mas precisa que alguém faça isso por ela. Mais uma vez, é coisa óbvia, tá? Qualquer pessoa consegue entender, mas o material elucida para a gente melhor e traz de forma mais técnica. Então, o governo e a sociedade afetam sobremaneira o processo de recrutamento externo. Governo, sociedade. Pois a legislação e as pendências jurídicas interferem nos processos de recrutamento, seleção e manutenção de empregados. De que forma que a legislação, por exemplo, interfere? Quando eles
determina algum tipo de restrição para uma empresa, por exemplo. Ele tem que contratar 30% do pessoal do sexo feminino. Então, desde quando uma legislação interfere de forma direta no recrutamento de determinada classe de funcionários, ela também influencia, né? Influencia positivamente ou negativamente, depende da cabeça dos gestores. Um bom exemplo de proteção aos membros de minorias é a Lei de Proteção dos Portadores de Necessidades Especiais. Então aqui eu vou trazer para vocês, por exemplo, a questão do concurso público. Todo mundo sabe que quando tem algum edital de concurso público, esses editais eles reservam determinado percentual de vagas para cotistas, né? A gente sabe que tem os cotistas, e isso já é uma interferência das leis que interferem no processo de recrutamento e seleção. Então, a gente sabe que para muitas empresas, por exemplo, empresas privadas, também acontece isso. Principalmente essas grandes empresas. Existem leis que restringem a contratação deliberada de funcionários da empresa. E que bom, né? Porque isso se chama inclusão. E a gente precisa disso, porque a gente não pode desclassificar alguém por alguma característica que ela tem. E independente da característica, todos nós somos capazes e conseguimos chegar onde queremos. Basta a determinação. Não falta exemplos por aí. Vão para o YouTube que vocês vão se inspirar bastante. Então, outra variável que interfere no recrutamento externo, a gente trabalha no recrutamento externo, é a atuação dos sindicatos que influenciam a criação de leis concernentes a assuntos como fechamento de fábricas, limitação ou proibição do uso de drogas e mudanças salariais. Então, os sindicatos também eles interferem diretamente no recrutamento externo. Eles protegem os interesses dos empregados, tá? Então, por exemplo, se a empresa estiver determinando uma forma eles chamam de PDV, né? Pedido de desvinculação voluntária, que seja fora da lei ou antiético para poder remover pessoal, os sindicatos interferem, tá? Sindicatos de classe, então eles são protetores dos empregos e muitas vezes eles influenciam diretamente nesse recrutamento externo. Muitas vezes válidos, tá? Na maioria protegendo os interesses das categorias dos trabalhadores, mas muitas vezes do ponto de vista do gestor da empresa não é tão bom, e a gente sabe disso. Mas enquanto funcionário queremos o nosso bem, e enquanto gestores também queremos o nosso bem. Tentamos entender a cabeça de cada um. Então, os sindicatos controlam a maioria dos trabalhadores em determinadas profissões e estipulam procedimentos e regras específicas para os cortes e demissões nas empresas. Pessoal do chat, tá todo mundo comigo, todo mundo presente. Pauzinho aqui para dar uma conversada com vocês. O professor às vezes fica frenético aqui no slide, concentrado demais e não tá prestando atenção se tá indo tudo bem. Então beleza. Pauzinha para conversar e vamos voltar aqui para o tema recrutamento externo. Então, apesar desses inconvenientes, tá, o material trata como inconvenientes, então eu imagino que quem criou esse material é um empresário. E interferências. O recrutamento externo oferece diversas vantagens, então até então chamou tudo de desvantagens. Mas, então, essas vantagens são o contato da organização com novas pessoas e experiências. Então, muitas vezes essas pessoas que entram na empresa, elas chegam com energia nova, com sangue novo, e tudo que é novo a gente sabe que é bom. Porém, às vezes também entram pessoas que já têm algum tipo de experiência e conseguem contribuir, tá, com o que está acontecendo na empresa. Outros fatores, outras vantagens que pode acontecer é a renovação e o enriquecimento do capital humano da organização. Então a gente sabe que a gente precisa de mudanças.
A gente sempre é bom a gente tentar mudar uma coisa no dia a dia da gente. A rotina, ela acaba ficando maçante, né? Então, a gente ir todo dia pro trabalho pela mesma rua, um dia fica chato, a gente tem que mudar um pouco. Imagina se a gente comesse o mesmo prato todos os dias. Então, da mesma forma que a gente procura mudanças na nossa vida pessoal, as empresas elas também procuram renovação dentro do seu pessoal, do seu quadro de funcionários. Então, um capital humano renovado sempre é bom para a empresa. Lógico que tem toda uma premissa para isso e um estudo rigoroso, mas a gente sabe que tudo que é novo é bom. Então, também causa o aproveitamento dos investimentos em preparação. A gente sabe que toda empresa ela investe um percentual dos seus recursos em preparação de colaboradores e funcionários. Então, quando ela faz um bom processo de recrutamento externo e já faz um pré-filtro, ela acaba economizando bastante, porque ela tem pessoas já bem selecionadas para ocupar esses cargos. E também tratando desse recrutamento mais eficiente, a gente fala também da contratação de pessoal qualificado por outras empresas ou pelos próprios candidatos. Isso diminui o investimento em desenvolvimento de competências específicas. Só um momentinho, pessoal. Então agora a gente vai passar de fato para as desvantagens, tá? Porque apesar da sátira do material falando que as leis e os sindicatos influenciam muitas vezes de forma negativa, o que é negativo de verdade vem de agora para frente, tá? Do recrutamento externo, que são as mazelas, tá? Que as empresas enfrentam quando trazem pessoal novo. Ele é normalmente mais demorado, então a gente sabe que tem que ter todo um edital, um chamamento, do que o recrutamento interno, pois requer, por exemplo, uma pesquisa externa sobre o mercado de trabalho. Então, os gestores, quando vão fazer um processo de recrutamento externo, eles têm que analisar como que as universidades estão despejando pessoal no mundo, como as pessoas estão se preparando. Então, e o mercado de recursos humanos para mapear fontes de candidatos potenciais. Então, a gente percebe que é muito mais complexo trabalhar com recrutamento externo. Ele é relativamente mais caro, requerendo mais despesas imediatas com pesquisas e com anúncios em diferentes veículos de divulgação, e em massa como jornais, revistas e internet. Em princípio, o recrutamento externo proporciona menos segurança do que o recrutamento interno e geralmente afeta a política salarial da empresa. No dia a dia, as empresas utilizam tanto o recrutamento interno quanto o externo. Ela pode realizar primeiro o recrutamento interno e, não havendo preenchimento da vaga, passa para o recrutamento externo ou vice-versa. Então, aqui nessa parte a gente percebe nitidamente a questão da rotatividade, né? À medida que a empresa vai perdendo seus funcionários mais experientes, ela precisa renovar o quadro, e à medida que esse quadro renova, os degraus na escada vão mudando. Então a gente sabe que para alguém crescer, alguém tem que sair, ou então alguém tem que diminuir. Isso é fato, pessoal. Eu fico até brincando com as pessoas aqui que eu conheço que o Thanos estava certo, né? Em certas partes, porque a gente sabe que só existe tanta competitividade e tanto desemprego porque está sobrando gente, faltando trabalho, faltando emprego. Então o Thanos ele pensava que se exterminasse metade do universo ele ia resolver muitos problemas. Eu sei que é coisa de ficção científica, mas a gente sabe que no fundo tem um pouquinho de verdade. Porque quando a gente fala de rotatividade, vocês percebem, por exemplo, que para você ocupar o lugar de alguém, essa pessoa de alguma forma tem que sair. Então nem sempre é uma coisa tão fácil de lidar. Além disso, existe a possibilidade de fazer os recrutamentos internos e externos simultaneamente.
para depois de escolher entre os melhores candidatos, tanto interno quanto externos. A gente sabe também que às vezes as empresas têm que fazer algum tipo de peneira, né? Tem aquele funcionário que não está rendendo tão bem, a gente vai realocar, talvez tenha alguém de fora com muito mais ânimo, e então pode acontecer simultaneamente. Esse tipo de recrutamento pode ser denominado recrutamento híbrido. Então o híbrido quer dizer a mescla dos dois, né? Mistura tudo, pois aborda tanto fontes internas quanto fontes externas de recursos humanos para suprir o processo seletivo. Então, quais são as fontes de recrutamento? As fontes de pessoal potencial ou recursos humanos são denominadas fontes de recrutamento. Como há diferentes fontes, as empresas utilizam diferentes canais de comunicação, pois cada uma requer um tipo de comunicação e de apelo para atrair um número maior de candidatos para as vagas disponíveis. Então a gente pode falar como tipo de recrutamento é a pesquisa externa, corresponde à pesquisa no mercado de recursos humanos, segmentando para facilitar sua análise. Então essa pesquisa interna de recursos humanos, muitas vezes as empresas vão analisar os perfis, tá, dos seus potenciais candidatos, e a partir daí então ela vai segmentar e divulgar, fazer uma divulgação maior por exemplo, das suas vagas num determinado nicho. Vocês percebem, por exemplo, que o Itaú, né, o Banco Itaú, ele costuma divulgar vagas de estágio diretamente na faculdade. Porque eles percebem que da faculdade vão sair potenciais bons empregados, então eles já vão direto na fonte, colher na fonte. E geralmente eles vão diretamente nos cursos de administração e contabilidade, porque eles percebem que são pessoas que estudam coisas afins com a própria instituição. Mas isso é só apenas um exemplo, a gente sabe que existe muito mais por trás, toda uma pesquisa de mercado e tal, mas dá para entender mais ou menos qual que é o interesse. E temos a pesquisa interna, corresponde à pesquisa sobre as necessidades da organização em relação aos recursos humanos e quais as políticas que ela pretende adotar em relação ao seu pessoal. Então, primeiramente, né, eu achei que isso aqui devia até vir antes da pesquisa interna. A empresa tem que rever as necessidades, né, de reenquadração do seu pessoal para poder ter uma real necessidade de rotatividade ou não dessas pessoas. Então, as fontes de recrutamento devem ser utilizadas adequadamente para que candidatos com bom potencial e capacidade não fiquem fora do processo de seleção. Então, pensem comigo, a pessoa responsável por fazer um tipo de comunicado de recrutamento, e principalmente visando que esses recrutados vão ser selecionados, eles têm que fazer algo bem pensado, bem adequado, para que não possam ficar fora dessa pesquisa potenciais bons funcionários, porque muitas vezes isso pode sim gerar prejuízo direto para a empresa. De acordo com as especificações do cargo a ser preenchido, né? Essas pesquisas têm que ser feitas assim, disponíveis no manual de cargos da empresa. A gente já falou um pouco sobre esse manual. Os responsáveis pelo recrutamento determinam os melhores tipos de recrutamento para encontrar os candidatos mais adequados. Então tudo é baseado em pesquisa, em estudos e necessidades da organização. Então aqui a gente vai fazer a gente vai mostrar como as empresas geralmente fazem esses recrutamentos, né? Então as empresas têm muitas formas de encontrar pessoal e muitas vezes elas usam até mescla, né? Vários desses tipos de recrutamento. Então um deles é a recomendação, né? O famoso QI. Então quem não tem QI muitas vezes não consegue emprego. Então ocorre quando os próprios funcionários ou outras pessoas indicam determinada pessoa para o preenchimento de uma vaga. Mas a gente percebe que primeiro acontece essa indicação, tá? Seu amigo que trabalha lá na agência do banco fala, olha, vai contratar, você quer participar do processo seletivo? Você sabe também que a partir daí você tem todo um processo, né, de seleção, você faz provas, faz testes de aptidão, mas tudo começa a partir de uma recomendação.
Então, se há uma dica válida que o professor deixa para vocês aqui, até de experiência de vida, que talvez não foi tão boa, mas trabalhem bem seu network, tá, pessoal? A gente precisa sim ter pessoas à nossa volta que possam estender a mão pra gente, tá? Vejam aqui que o nosso amigo mais velhinho aqui, mais grisalho, tá oferecendo uma vaga pro seu amigo mais novo. Então, mantenham bem seu network, tá? E essa recomendação pode ser sim positiva, tá? E gerar bons frutos, mas lembrem-se que vocês têm que estar preparados, tá? Para o mercado de trabalho, bem munidos de conhecimento e bola para frente. Então, também tem a forma de recrutamento que trata dos pessoal dispensado, tá? Consiste em contratação de antigos funcionários, desde que não tenha ocorrido problema entre ele e a empresa. Então a gente sabe que muitas vezes por algum problema, nem digo problema, algum fator atípico, algum funcionário se desligou da empresa, até mesmo por vontade própria, tentou gerar seu próprio negócio, mas era um bom funcionário, por exemplo. Então, em determinado momento, a empresa decide procurar esses funcionários que já foram bons e por algum motivo que não seja um problema entre ele e a empresa, podem sim trazer esse pessoal de volta. Por isso, sempre fazer um bom trabalho, independente do lugar que você esteja, influencie positivamente, porque por mais que talvez algo não tenha dado certo na empresa em questão, algum motivo para você voltar para ela pode existir. Então, o recrutamento determinado por pessoal dispensado é a seleção de ex-funcionários, né, quem já trabalhou dentro da instituição, e a recondução desse pessoal, trazer eles de volta. Temos também as agências de emprego, né? As agências de emprego são as empresas que contratam as agências de emprego para ter acesso à informação de candidatos nela inscritos. Então, quando você vai lá naquele site www.vagas.com.br, cadastra seu currículo, sempre mantém atualizado, esses sites encarregam, por exemplo, de te mostrar determinadas vagas. As empresas podem fazer consulta nessas agências de emprego, por exemplo, para poder selecionar determinado perfil de candidato. Hoje a gente sabe que muitas empresas já utilizam disso e é importante que vocês procurem isso, né? Procurem sites especializados em oferta de emprego, principalmente quem está buscando relocação no mercado de trabalho. Isso é importante. Anúncios em jornais ou revistas, apesar de a gente já ter determinado que isso é menos usual, mas ainda existe. As empresas estão passando a utilizar outros meios para recrutar em detrimento do uso de anúncios de jornal. Então, por mais que a internet hoje seja bastante eficiente, principalmente para a gente que é mais jovem, ainda tem muitas pessoas que leem jornal e pode ser sim que existam vagas de anúncio de vagas em jornais ou revistas. Ainda é uma possibilidade. Por fim, né, a internet. A internet tem sido uma poderosa ferramenta ou fonte quando se trata de recrutamento de pessoas. Então, hoje a gente fica sabendo de editais de concurso, de vagas em empresas, tudo pela internet. A gente tem a possibilidade de estudar numa situação tão difícil como essa de pandemia graças à internet. Então a internet tem trazido bastante frutos positivos, né, para a nossa vida como um todo. E independente também do que a gente faça, ela também está sendo boa e produtiva para as organizações. Como eu disse também, que é um feitio do Itaú, né? O Itaú costuma fazer bastante divulgação de vagas em escolas e universidades. Então, na Europa e na América do Norte, é muito comum as empresas procurarem escolas técnicas e universidades para divulgarem suas vagas. Voltando aqui naquela série que eu indiquei para vocês, tá? A empresa em questão lá, porque a série toda se passa dentro de uma empresa de advocacia. Eles têm o costume de contratar só em Harvard. Então, a Universidade de Harvard o interesse deles na série, e muitas empresas fazem isso, tá? Determinam universidades de conceito e oferecem primeiramente as vagas deles lá. Então, principalmente na Europa e na América do Norte, isso é bastante comum, tá? As empresas buscarem direto na fonte de grandes universidades. É por isso que a gente fala que quem tem mais oportunidade tem mais oportunidade, né? Infelizmente. E também temos os sindicatos e associações de classe.
Os sindicatos e associações de classe também constituem uma boa fonte de recrutamento, pois as pessoas filiadas normalmente apresentam um perfil de candidato comprometido com sua categoria. Então a gente tem diversos tipos de sindicato aqui no Brasil, por exemplo. O país é um país bem sindicalista. E esses sindicatos, além de proteger os seus potenciais membros, né, eles também trabalham com a possibilidade de enquadrar pessoas dentro de vagas, né, específicas. Então, no geral, essas são as principais fontes de recrutamento de pessoal e as mais utilizadas atualmente. Elas variam entre as tradicionalmente utilizadas e as mais modernas, como é o caso do uso da internet. Então, por mais que a gente pode pensar que o jornal e a revista é antiquado, tem muita pessoa que tem acesso e ainda continua sendo usado. Então, o recrutamento de pessoas deve ser entendido como a base do processo seletivo. Ele vai determinar a eficiência de todo o processo seletivo que se segue. Então, como eu disse antes, né, esse processo de recrutamento, que é principalmente, a gente pode pensar como a oferta dessas vagas, ele tem que ser feito bem pensado para poder determinar a eficiência de todo o processo seletivo que se segue. Então, as empresas adotam diferentes estratégias de recrutamento e seleção para os diferentes cargos que possuem, sendo necessário um bom entrosamento entre os profissionais que atuam nas diversas etapas. O início do processo de recrutamento depende de uma decisão de linha, ou seja, a primeira decisão vem do órgão que possui a vaga a ser preenchida, ou do setor que pretende abrir mais vagas, ou mesmo do departamento de gestão de pessoas, no caso de um processo de expansão da empresa ou abertura de uma nova filial. Alguns autores afirmam que tudo começa com a requisição de pessoal, um documento que visa fornecer ao setor de pessoal a maior soma possível de informações relativas ao candidato requisitado, tais como título e exigências do cargo, então graduação, né, que título que a pessoa tem, experiência requerida, tarefas a executar, as responsabilidades, habilidades exigidas e grau de instruções necessárias. Então, percebam que eu gosto muito de tratar com questões de concurso público, porque quem tem costume de ler edital, por exemplo, percebe que nos editais eles trazem todas essas informações pertinentes aos cargos. Então, título e exigências do cargo, experiência adquirida, tarefas a executar, responsabilidades, tudo isso tem que ser bem determinado nesses processos de seleção, principalmente nesses que têm interesse em grandes massas, para que se torne uma coisa mais sólida e as pessoas façam algo mais também com comprometimento. Então, como que fazem para avaliar esse processo de recrutamento de pessoal? Muitas perguntas podem surgir no intuito de questionar a validade do recrutamento no contexto da organização. Então, nossa, será que isso vai dar certo? Alguns exemplos desses questionamentos podem ser observados nessas seguintes indagações. Então, o gestor de recursos humanos ele tem que fazer essa pergunta para poder ver se aquele processo de recrutamento e seleção realmente vai ser válido e eficiente. Então, ele tem que pensar, as decisões sobre recrutamento fazem realmente alguma diferença? Que objetivos organizacionais o recrutamento pode realmente afetar? Que tipo de recrutamento é mais adequado para a organização? Quais os custos envolvidos direta e indiretamente no recrutamento interno ou externo? Para que cargos ou funções é mais apropriado utilizar o recrutamento interno? Como as organizações podem, de fato, medir a eficácia do recrutamento? Então, essas são questões, tá, no mínimo céticas de decisão de recrutar ou não. Então, a gente sabe que o poder público no Brasil, por muitos anos, principalmente nas instituições autárquicas, né, que fazem parte da administração direta, que trabalham direto, por exemplo, para o presidente ou para o governador de um estado, presidente do Brasil. Essas organizações autárquicas ou que pertencem à administração direta,
do poder público geralmente costumam usar concursos públicos. Geralmente não, sempre. Então, a partir de muito estudo, pensar de que forma contratar no setor público, chegou-se, né, a decisão, por muito tempo, até hoje, que essas instituições do poder público vão contratar com concurso, que é uma forma mais democrática e que a gente percebe também que tem muitos bons frutos. Então, frisando, tem que ser muito bem pensado para que os gestores tomem as decisões certas. Então, a eficácia do recrutamento deve ser medida em termos de custos, produtividade, estabilidade e equidade. Para reduzir custos, muitas empresas têm usado programas específicos para fazer a leitura eletrônica de currículos, utilizando palavras-chave para identificar candidatos qualificados. Então, é mais uma vez a tecnologia, né, aliada a algum processo da empresa. Com relação à produtividade e à estabilidade, existem evidências demonstrando que candidatos recomendados por fontes internas normalmente permanecem nas empresas por mais tempo. Então, vocês percebem que essa questão do QI, tá? A gente às vezes fica muito inconformado com essa questão da gente precisar de uma indicação de alguém para entrar em determinada empresa. Mas isso vem de muito tempo a partir de estudos. Então tem bastante estudo que mostra que as pessoas que de alguma forma são nomeadas por alguém que já trabalha na empresa ou indicadas por alguém que trabalha na empresa, geralmente permanecem nessas empresas por mais tempo. Ou seja, essas pessoas que são indicadas, que a pessoa que está lá dentro traz elas, geralmente elas são mais produtivas. E o uso da internet como fonte de recrutamento apresenta a tendência de dar melhores oportunidades às classes mais ricas e com níveis educacionais mais elevados, por causa da desigualdade econômica e social no país. Então isso aí já é para quem tem mais desvantagem econômica, vocês percebem que não é tão bom, né? Vocês percebem que a internet muitas vezes ela deixa de fora quem não tem acesso à informação. Inclusive é um dos grandes desafios da UEG, né? O acesso à informação. Tem muitos campos que tem muita dificuldade de levar um ensino à distância, mas a gente está caminhando para a equidade, né? E acredito que no futuro não tão distante todo mundo vai ter acesso igual à informação. Então, em suma, um dos grandes desafios é combinar as atividades de recrutamento, né? Combinar elas e integrá-las às demais atividades de gestão de pessoas, principalmente a seleção, com o intuito de atingir os objetivos da empresa e dos funcionários. A aula de hoje se encerra, tá? A gente sabe que esses conteúdos eles são bastante extensos e o que eu tinha para trazer para vocês sobre essa fase do recrutamento, tá? Que antecede a seleção, eu abordei ele todo com vocês aqui agora. Uma aula de exatamente 50 minutos, bem corrida, né? O professor discorreu bastante conteúdo aqui. E eu gostaria de dizer a vocês muito obrigado por ter ficado aqui comigo até agora. E hoje, especialmente, eu não vou dar atividade para vocês, tá? Não hoje, mas na próxima aula teremos atividade, talvez até sobre essa aula também, mas hoje não, hoje vocês estão tranquilos. E gostaria de saber de vocês como que foi o decorrer dessa aula. Eu quero um feedback de vocês, se foi bom, deu para acompanhar.